Pode acender as luzes agora. Aleluia. Queria que você abrisse a palavra do Senhor em Atos, capítulo 16, versículo 23 em diante. Atos, capítulo 16, versículo 23 em diante. Amém? Vamos saber referência à palavra do Senhor. Aleluia. Senhor, nessa noite nós queremos aprender muito contigo. Queremos, Deus, que Tu venha abrir os nossos olhos espirituais. Queremos, Deus, a revelação da Tua palavra. Clamamos a Ti agora, Deus, uma mente renovada. Queremos sair daqui com a fé acrescentada, pois a Tua palavra diz que a nossa fé é acrescentada ao ouvir a Tua palavra. Nessa noite, Espírito Santo, eu quero desaparecer para que o Senhor cresça. Porque eu não sou nada sem a Tua presença. Eu não sou nada sem a Tua direção, Senhor, nem sem a Tua unção. Que nessa hora, meu Deus, Tu venhas, Senhor, se revelar para nós. Que Tu venhas, meu Deus, trazer um entendimento para nós, pois nós necessitamos, Senhor, porque a Tua palavra é vida para nós. Aleluia. Por isso, em nome de Jesus, abençoa-nos nessa hora que vamos ler a Tua palavra. Que Teu nome venha ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. É uma passagem bem conhecida. Eu creio que alguns aqui já conhecem. Mas eu quero trazer essa palavra nessa noite, que foi algo que Deus colocou no meu coração nesse dia. E eu queria que você me acompanhasse. O versículo 23 em diante. Aleluia. Quando diz assim: havendo-lhes, aleluia, mandado ao carcereiro que os guardasse com segurança, ele, tendo recebido tal ordem, lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco perto da meia-noite. E Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram. Abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou dentro e todo tremo prostou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Tomando o carcereiro consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. Então logo foi batizado, e ele e todos os seus. O carcereiro levou-os à sua casa, pôs-lhe a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Podemos sentar. Essa é uma passagem muito interessante, muito conhecida, porque a gente percebe aqui que foram encontrados uma situação muito aparentemente sem sentido na vida de Paulo, na vida de Silas, porque eles se achavam de repente já aprisionados e estavam ali feridos, maltratados, estavam sem nenhuma causa concreta contra eles. Mas em vez deles se revoltarem, em vez deles estarem totalmente murmurando, ou até mesmo praguejando, ou até mesmo desacreditando no Senhor, não, eles estavam ali confiadamente sabendo que o Senhor estava cuidando deles. E como resultado disso tudo que eles estavam passando, descobriram que aprove a Deus. Eles sentiram isso no coração deles. Aprove a Deus, aleluia, eles passarem por aquele sofrimento, porque Deus tinha um propósito naquele momento do sofrimento desses dois apóstolos amados, esses homens de Deus que estavam levando a mensagem do Evangelho. E aí a gente percebe que
eles não paravam de trabalhar para o Senhor. Olha, o teu irmão diz assim: irmão, a partir de hoje, independente da circunstância, independente da adversidade que você possa estar passando, saiba que o melhor é trabalhar para Jesus, não olhar para a circunstância. E aí a gente vê de repente um homem em desespero, que aparentemente, se a gente for olhar com nossos olhos carnais e parar para pensar e refletir um pouco, a gente vai ver que quem era para estar nesse desespero todo, aleluia, era Paulo e Silas. Mas aí a gente vê de repente um homem em desespero. E aí a gente percebe que já era praticamente meia-noite, enquanto eles oravam, louvavam, o Senhor mandou ali um terremoto. E naquele terremoto surge a oportunidade dos servos do Senhor fugirem rapidamente daquela prisão, porque as portas foram abertas, as algemas foram todas quebradas. Mas a gente vê algo totalmente diferente. Paulo e Silas não correram, não fugiram. Eu imagino os presos naquela hora, onde a palavra do Senhor, que nós acabamos de ler, diz que na hora que eles estavam orando e louvando, todos os presos estavam o escutando. Todos. Sabe, isso traz uma revelação da palavra do Senhor, que quando nós estamos passando momentos difíceis, quando nós estamos muitas vezes em vales que só Deus para nos tirar, existem pessoas ao nosso redor que estão nos observando as nossas atitudes, observando as nossas ações, observando como está a nossa vida realmente, se nós somos aquele cristão que tanto mostramos e falamos, andamos com a Bíblia debaixo do braço. E é nessa hora que nós temos que mostrar a diferença. É nessa hora onde muitas pessoas vão estar nos observando, vão estar vivendo realmente sendo aquele momento de aperreio, de desprezo, no momento de dor, no momento de angústia, se realmente nós confiamos no nosso Deus. E isso traz a nossa realidade de hoje. Nós sabemos que essa palavra é fiel, justa e verdadeira para prolongar até mesmo, não só nossos anos de vida, mas para que nós possamos ver com nossos olhos naturais que valeu a pena esperar no Senhor. Aleluia! E aí a gente vê aquilo que o carcereiro logo ele responde. Ele responde com a própria vida. Por quê? Porque ele recebeu uma ordem. E para aquele carcereiro, aquele trabalho dele era tão necessário, era tão... era algo fazer uma parte tão séria na vida dele, que ele disse: se eu não trabalhar direito, eu vou perder o emprego. Se eu não cuidar desses homens, deixar esses homens fugir, é melhor morrer. Porque qual a satisfação que eu vou dar para os meus superiores, se disseram que eu tenho que deixar eles bem em segurança para eles não fugirem? E de repente ele se encontrou numa situação ali, naquele momento onde o servo do Senhor, que mesmo orando, louvando e confiando no seu Deus, de repente veio um terremoto. E foi necessário acontecer tudo isso, porque quando a gente não conhece Deus verdadeiramente, queridos, a gente já passa até por situações e que naquele momento, mesmo não conhecendo, é quando Deus vem, abre os olhos espirituais e faz a gente sentir uma necessidade de buscá-lo, de crer que precisamos nos preocupar com a vida eterna. Precisamos nos preocupar em com quem nós iremos nos encontrar. E aqui a gente vê uma situação que mesmo o servo de Deus, sabendo já tendo a segurança da sua salvação, mas o carcereiro ainda não tinha. Ele não tinha essa segurança. E Deus permitiu toda essa situação vir para que aquele carcereiro, naquele momento, ele sentisse uma necessidade de busca de Deus, uma necessidade de conhecer o Eterno, uma necessidade nesse momento de dificuldade, onde ele se encontrou naquele momento já para se matar, porque pronto, as cadeias se abriram, as portas estão abertas, então os fugitivos com certeza já estão tudo aí pelo meio do mundo. Mas Paulo e Silas bradaram uma voz e disseram para ele que naquele momento ele disse: bom, não pude fazer o meu serviço direito, não fui capaz de colocar tudo em segurança, então agora vai ser melhor morrer. E ali ele pega um punhado para querer se matar. E naquela hora ele ouve a voz do servo de Deus dizendo que não faça aquilo, porque todos estavam ali. Aleluia. Todos. E se a gente parar para observar e ver no reino do Espírito, houve uma conversão genuína dentro
cárcere. Porque se os que já estavam presos tivessem ido, com certeza o tumulto tinha sido grande. Mas todos estavam parados. Então, através das orações, através dos louvores, Deus já estava tocando nos corações daqueles presos. E eu imagino que a gente não há necessidade, como eles estavam ali em um lugar presos, onde não poderiam ver nem o sol raiar, onde não tinham liberdade mais para nada, mas ali Deus permitiu até mesmo aqueles homens estarem ali para entender que existe um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que mesmo eles muitas vezes sendo esquecidos pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelos seus companheiros de tantas coisas erradas que fizeram, só restou apenas eles naquela prisão. Mas havia um que estava acima de tudo e todos, que mesmo naquela circunstância trouxe uma declaração de esperança para eles. Usou dois homens de Deus para entrar naquele lugar e trazer a verdadeira segurança que é ter Jesus no coração. Aleluia! E aparentemente aquele carcereiro praticamente sumiu. Por que ele sumiu naquele momento? Porque ele viu que a vida dele não era nada. Ele viu que mesmo ele tomando conta, tendo um cargo ali, naquele momento ele sentiu um Zé Ninguém, porque ele não teve capacidade de impedir nada. E o medo foi tão grande, o terror foi tão grande, a sua vida foi tão confrontada naquela hora consigo mesmo, que ele sentiu uma necessidade tão grande, aleluia, por não saber qual destino que ia tomar, que aparentemente no seu pensamento, ele imaginou algo assim: meus superiores vão saber que todos fugiram, eu não tive capacidade de deixá-los em segurança, então eu vou ter que pagar um preço por eles, então é melhor eles não me matar. Mas naquela hora Deus olhou para aquele homem de uma forma muito especial. E aquele homem, naquele exato momento, quando viu aquele milagre, que com certeza eu creio que Deus abriu os olhos espirituais daquele homem, e ele olhou com pressa e fez uma pergunta tremenda. E ele disse: o que devo fazer para que eu seja salvo? Naquele momento ele já sentiu uma necessidade realmente de conhecer o Senhor. Aleluia! E muitas vezes, em momentos difíceis da nossas vidas, quando nós mais necessitamos de conhecer o Senhor. Porque tem momentos que para mim e para você parece que estamos só, parece que estamos esquecidos, parece que nada vai fluir nas nossas vidas, parece que por mais que a gente faça, as coisas não estão acontecendo. E é nessa hora que Deus faz com que a gente entenda que nós temos que depender tão somente da graça do Senhor. O carcereiro, ele percebe ali os apóstolos, aleluia, e percebe ao mesmo tempo, quando ele faz essa pergunta, ele percebe que há uma resposta para a sua vida pessoal. E ele faz aquela pergunta porque a necessidade dele era tão grande. E ali ele começou a pensar: se realmente eu me matasse agora, para onde é que eu iria? Se eu fizesse isso com a minha vida, o que é que seria? Como é que seria o outro lado da vida? Talvez naquele momento ele teve um estado de pensar e se questionar. Mas ali ele descobriu algo melhor. Ele descobriu algo que fez algo novo vir sobre a sua vida. Naquele momento ele percebeu que ele tinha uma alma e que ele teria que prestar conta diante de Deus de tudo que estaria sendo feito. E ali ele vê que a vida, ela não termina ali só na sepultura. Existe uma vida melhor, existe uma vida eterna após a sepultura, para aqueles que recebem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia. E a salvação, ela não consiste, querido, só em fazer, mas nós temos que crer. Naquele momento o Senhor permite tudo aquilo já para vir com o seu sobrenatural, para adentrar na vida daquele homem de uma forma especial. Porque tem situações na vida de um ser humano que ele precisa ser sacudejado. Tem situações que Deus permite nós passar para poder a gente despertar. Tem diversidades que Deus permite nós estarmos para poder Deus mostrar para mim e para você que Ele continua o mesmo. Ele é o Deus